uma vez, boa noite aos irmãos. Eu gostaria de introduzir esta mensagem com a seguinte pergunta: o que significa furtar? O que significa furtar? Definir o que é furto tem sido algo no qual o homem ele tem gasto muito tempo. Gasta-se muito tempo neste sentido porque o homem ele deseja o seu bem-estar, ele deseja os seus direitos, ele deseja satisfazer as suas necessidades, os seus desejos, ele deseja ter bens, ele também tem que controlar o desejo da cobiça. E nessa busca por uma definição do que seria furto, surgem algumas perguntas. É furto quando se tira do governo e da empresa e não das pessoas? É furto se ninguém vai notar o que foi tirado por quem tem mais? É furto se tenho a intenção de devolver algum dia o que tirei antes que os donos notem ou tenham necessidade do que levei? Certa professora ela perguntou a um aluno por que furtar era proibido. O aluno ficou pensando, refletindo, e aí ele deu 3 respostas. Professora, furtar é proibido porque alguém vai nos furtar também. Porque o furto incomoda a todos. E a terceira resposta é porque ninguém confiará mais no próximo. A professora pensou um pouco, analisou as respostas daquele aluno e ela disse simplesmente: a razão por que eu não furto é apenas uma. Porque Deus disse para não furtar. Este mandamento, irmãos, não furtarás, é mais um dos mandamentos que nós vamos estudar hoje, dando continuidade à nossa série, a ética dos 10 mandamentos. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, dos versos de 1 a 15. Nós hoje estamos chegando ao 8º mandamento. Faltarão apenas 2 mandamentos para completar a nossa série, a ética dos 10 mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 15, nos diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Oremos. Senhor, rogamos a Ti neste momento que, ao estarmos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, que o Senhor esteja falando conosco nesta noite. Falando e que nós não apenas venhamos a ouvir com os ouvidos, mas
ouvir com os nossos corações abertos, desejosos dos teus ensinamentos, maravilhados com a tua lei, com a tua palavra, querendo, ó Deus, que esta palavra sacie a nossa sede espiritual. E assim, ó Deus, vivamos de conformidade com a tua vontade. Vivamos vidas santas, retas, justas, vidas que honrem e que glorifiquem ao Senhor. Vidas de pessoas que firmaram um verdadeiro compromisso com o Senhor. Um compromisso de fidelidade, de obediência irrestrita, de renúncia, de dedicação e consagração de vida ao Senhor. Ó Deus, abençoa-nos neste momento. Que o teu Santo Espírito esteja aqui entre nós, em nossas vidas, ó Deus, nos dando entendimento e convertendo corações para o louvor da tua glória. É o que nós rogamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o mandamento não furtarás, ele é um dos mandamentos que tem uma capacidade. E a capacidade deste mandamento é englobar todos os demais mandamentos. Como assim? Como é que esse mandamento não furtarás, ele tem essa condição, essa capacidade? É muito simples. O assassinato, ele é roubo da vida de outra pessoa. O adultério é roubo do cônjuge de outra pessoa. A cobiça é o desejo de roubar o que pertence ao outro. Dar falso testemunho é roubar a justiça. Então este mandamento, ele é o único aqui dentro desses 10 que Deus estabeleceu, capaz de englobar todos os demais mandamentos. Ora, se Deus diz que somente a Ele adorarás e não farás imagem de escultura para adorar, e quando o homem ele faz isto, o que ele está fazendo? Roubando a glória que é devida somente a Deus. E Deus, ele é ciumento da sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém, porque ele é o mais alto valor que existe. Não existe Deus além do nosso Deus. Então ele pode, digamos assim, exigir que a glória seja dada somente a ele. Mas este mandamento, irmãos, não furtarás, também ele é único de uma outra maneira. Ele é o único que é completamente geral. Ele não dá uma pista sequer sobre o que devemos roubar. Ele não diz de maneira específica, não furtarás isso aqui, não furtarás aquilo ali, não furte. Ele não é um mandamento que especifica ou delimita aquilo que é proibido roubar. Ele é um mandamento completamente geral. E quando paramos para pensar sobre este mandamento, irmãos, assim como os demais, ele na verdade não representa uma camisa de força. O que eu quero dizer com isso? Que este mandamento, na verdade, ele tem o poder de libertar da escravidão e da opressão dos desejos egoístas e cobiçosos que existem no coração humano. E a questão, o ponto aqui é justamente este: o nosso coração. Então esse mandamento, que é um mandamento que engloba todos os demais, um mandamento geral, ele também tem essa característica. Ele pode nos libertar da escravidão, da opressão dos nossos desejos, que muitas vezes são desejos maus, desejos pecaminosos, desejos egoístas. E ao tratar desse mandamento, não furtarás, ele também não quer dizer que os bens constituem um mal para o homem. Então nós podemos resolver todo o problema aqui se nós não tivermos nada. Porque se eu tiver alguma coisa, se o fulano de tal tiver, se o meu irmão tiver, então eu vou olhar para o que ele tem, eu vou querer, eu vou desejar.
Não é bem assim. No momento em que Deus ele criou todas as coisas, todas elas passaram pelo seu controle de qualidade, e tudo era muito bom, e de fato tinha que ser assim, porque Deus ele é perfeito em todas as suas obras. Moisés diz isso em Deuteronômio 32. Ele concede todas as coisas para quem? Para o homem. O homem torna-se responsável por administrar, por cuidar de tudo aquilo que Deus concedeu a ele ali no Jardim do Éden. E, meus irmãos, no momento em que o homem adquire bens de forma lícita, ou herda, ou ganha, é claro que aquilo ali é dele, aquilo lhe pertence. Ele lutou para ter aquilo ali. E, em um certo sentido, nós devemos até, é claro, além de agradecer a Deus pelo que nós conquistamos, nos alegrar com aquilo que nós conquistamos, cuidar bem daquilo que nós conquistamos, mas nunca idolatrar aquilo que nós conquistamos. Está vendo como ele envolve todos os outros mandamentos? Porque a idolatria que Deus diz ali, trazendo para o nosso dia, não é só você se curvar diante de uma imagem e adorar aquela imagem. Qualquer uma outra coisa pode ser um Deus. Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, é nosso. E isso deve me levar a respeitar a propriedade. O cuidado que eu devo ter com aquilo que eu adquiri e o respeito por aquilo que o meu próximo, que o meu irmão também conquistou. E quando nós levamos em consideração isso, irmãos, o respeito à propriedade, neste sentido, o furto, ele é contra o espírito humano, proprietário real e também contra Deus, porque Deus proíbe furtar. Então a desobediência a esse mandamento, ela tem uma via dupla. Tanto Deus, como também o meu próximo. E na palavra de Deus, irmãos, não encontramos nenhuma justificativa a favor do furto. Eu me lembro que houve um caso interessante na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, em que o ladrão ele roubou a bolsa, roubou o carro de uma mulher, e depois de alguns dias, ele arrependido, ele devolveu o carro, a bolsa, e ainda disse um bilhete, tentando justificar aquilo que ele havia feito. Olha, eu só fiz isso porque eu estava desempregado, porque eu estava passando necessidade. E aquele fato ele acabou se tornando uma notícia corriqueira, uma notícia que todas as pessoas acabaram tomando conhecimento. Mas na Bíblia, irmãos, não existe nenhuma justificativa a favor do roubo, seja ele qual for. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 16 e 20, a justiça seguirá somente a justiça. Não há um parêntese sendo aberto aqui, que a justiça seguirá aqueles que roubaram sem más intenções, esses aí estão excluídos, e aí segue-se a justiça. Não existe esse precedente. Em Êxodo 22, 3 diz, se aquilo que roubou foi achado em seu poder, pagará o dobro. Meus irmãos, mesmo quando há o reconhecimento da culpa, existe um preço a ser pago. Você ainda não viu e nem vai ver um ladrão chegar diante de uma pessoa acusada de um roubo, chegar diante de um juiz e dizer, olha, eu fiz isso, mas a minha intenção não era essa. Eu fiz isso, mas é porque eu tinha essa necessidade. Eu fiz dessa forma porque eu já tentei conseguir emprego e não deu certo. Eu tenho a minha esposa e meus filhos em casa passando necessidade. E aí o juiz olha para ele e fica analisando. Tá bom, eu vou te perdoar, você pode ir. Você já viu isso acontecer?
e nem vai acontecer. Não deve acontecer, meus irmãos, porque existe um preço a ser pago. O crime não paga. O crime está lá, mas o criminoso ele vai ter que pagar sim. Mesmo a compensação sem a capacidade de pagar pode representar uma justificativa. E a Bíblia é muito clara nisso. Se você foi achado com um produto do roubo, você vai ter que pagar por aquilo e ainda restituir em dobro. E o furto, meus irmãos, ele possui muitas facetas e modalidades. Talvez a gente esteja aqui pensando só em tirar algo de outra pessoa, um bem material. Mas olha só, muitas vezes as pessoas furtam quando deixam de entregar algo a alguém. Furtam quando quebram qualquer destes mandamentos aqui. Furtam quando vedam às pessoas os seus direitos, direitos humanos, direitos trabalhistas, direitos à liberdade. E por incrível que pareça, furtamos a bênção de nós mesmos. Quando nós quebramos os mandamentos de Deus, quando nós não obedecemos a Deus, não fazemos aquilo que Ele exige de nós na Sua palavra, nós estamos furtando a bênção que Deus tem para nós mesmos. Também é furto quando somos preguiçosos. É furto quando praticamos balanças enganosas. É furto quando somos injustos. Para nós crentes, irmãos, o furto ele acontece quando não devolvemos, por exemplo, o dízimo que é de Deus. Se eu fico com algo que não me pertence, eu estou roubando, furtando. Para nós crentes é furto quando não vivemos o dia dedicado ao Senhor. Quando sabemos que esse dia é do Senhor, quando todas as horas desse dia são para o Senhor, mas a gente pega 1 ou 2 horas e vamos fazer algo que não deve ser feito nesse dia. Nós estamos roubando parte do dia do Senhor. Também roubamos ou furtamos quando não lhe damos a glória que lhe é devida. Quando queremos ser o foco, o centro das atenções, quando queremos que os holofotes estejam em nós, o reconhecimento do que fazemos esteja em nós, e a glória não é dada a Deus, nós estamos roubando a glória que é somente para Deus. Meus irmãos, todos esses furtos e suas variadas facetas e modalidades, elas não são apenas afrontas contra o próximo e contra nós, mas contra o próprio Deus. Porque Deus, Ele espera de nós o mesmo respeito por nós e pelo nosso próximo. Uma das formas de furto moderna, legal, que talvez nem percebamos, é quando as varas de família atendem o desejo de quem tem a custódia para se mudar com os filhos para longe. Essa decisão, irmãos, ela vai limitar gravemente o direito dos pais de ver os filhos. E muitas vezes, quem tem a custódia, a quem entrega a custódia é a mãe. Isso também é uma forma de furto. Seja a desobediência a esse ou a qualquer outro mandamento, interessante que sempre vão existir as justificativas. E a primeira justificativa está lá no Jardim do Éden. Vocês lembram? Quando o homem e a mulher pecam e Deus os confronta pelo seu pecado, o homem olha para a mulher e diz: a mulher que tu me deste.
E a mulher então recebe a acusação do homem, olha para a serpente e diz: a serpente me enganou. Meus irmãos, quando o homem busca justificativas para comportamentos errados, isto na verdade é uma busca para o alívio da consciência. A nossa consciência, ela tem um dispositivo que Deus colocou aqui. O que é certo e o que é errado. Todo ser humano tem isso. Todo ser humano, por mais que ele viva dentro das suas regras, dentro do seu sistema moral, ele sabe o que é certo e o que é errado. Isso é comum a todos. Então, quando esse dispositivo ele acende, ele nos alerta: olha, cuidado, isso não está certo, e você fica com aquilo ali martelando na sua mente, é a consciência pesando. E o que nós fazemos? Nós buscamos de todas as formas se aliviar daquilo, reduzir a gravidade do delito, justificar, apontar a culpa para os outros. Ah, a culpa é do sistema, a culpa é do governo, a culpa é de fulano de tal, buscando várias formas de se justificar no erro cometido. Eu separei algumas aqui que são bem comuns, talvez você já esteja muito bem familiarizado com elas por ter ouvido ou visto alguém com essas justificativas. Primeiro, eu não sabia que era frio. Frio aí é uma linguagem, que talvez os irmãos que são do governo, da polícia, entendem muito bem, Quando você adquire alguma coisa que é produto de roubo. Olha, eu não sabia que isso aí era frio, Uma outra justificativa que alguém também sempre usa, Achado não é roubado. Já ouviram essa? Como é que isso acontece, pastor? Quando você vai lá, compra uma coisa, e aí o seu troco, a coisa custa R$35, o seu troco seria 15, a pessoa passa 20, Dinheiro encontrado em uma loja. Objeto encontrado em um metrô, ou alguém esqueceu no ônibus ou no avião. E a gente olha aquilo ali, espera todo mundo sair. Outra justificativa: se apropriar de algo que não lhe pertence. Fraude, falsa restituição. Ainda tem aquelas pessoas que têm a ousadia de dizerem assim: eu mereço porque não tenho. Já ouviram isso? Isso é muito comum, por exemplo, quando você vê uma carreta que tomba numa estrada, cheia de eletrodomésticos, ou de gêneros alimentícios não perecíveis. Houve um caso em que um carro forte, isso foi verídico, ele caiu de uma ribanceira. Quando ele caiu, ele abriu. Não sei como, o carro abriu e foi dinheiro espalhado por todo lado. E as pessoas começaram a vir e pegaram todo aquele dinheiro, não ficou uma nota ali no chão. Aí depois o repórter foi e entrevistou uma daquelas pessoas. E elas disseram: olha, isso aqui foi um presente de Deus. E um detalhe: aconteceu justamente uma comunidade de baixa renda. Todo mundo agradecendo, isso é um presente de Deus. Irmãos, entendamos uma coisa: a pobreza não cria o mal. A pobreza não é responsável pelo mal. No estudo da história, desde o início, ela revela que famílias de baixa renda, mas que são criadas com os valores, elas tiveram baixo índice de criminalidade. Isso é comprovado. Nós temos exemplo.
Recentemente, um catador de lixo no Distrito Federal, ele achou com $1.400. Hoje aí no nosso dinheiro ia dar quanto mais ou menos? Mais de R$5.000, né? E ele pegou, foi lá e devolveu o dinheiro. Pessoas desempregadas, a gente já ouviu aí esses casos, né, que encontram grandes quantias. O que elas fazem? Elas devolvem o dono. Pense nessa situação, você desempregado, as contas lá por pagar, as necessidades em casa. Não é circunstância, irmãos. Não é circunstância. Mas é naquilo que eu estou fundamentado. Uma outra desculpa, eu estava apenas tomando um empréstimo. Já ouviram essa também? Mas aí eu pergunto, e como é que fica a falta de autorização do proprietário? Tomar emprestado sem a autorização do dono é furto. Alguém disse o seguinte: jamais considere natural que, enquanto simplesmente residir na mesma casa com alguém, você tem liberdade de lhe tomar ou usar coisas pessoais. Esse comportamento geralmente leva a tomar liberdades com pessoas que não moram na casa. Tem um ditado que diz assim: costume de casa vai para onde? Para a rua, não é? Vira hábito. E mais uma justificativa para terminar essa parte. Ele merece isto. Ouviram também? Eu fiz isso por uma razão muito boa. Todo mundo faz isso. Mas não se preocupe, eu pago quando eu puder. Não foi muita coisa. Sabe como é, né? A carne é fraca, eu não pude evitar. Irmãos, o furto sempre será furto diante de Deus. Nada poderá justificar essa desobediência ao mandamento divino. E o furto, ele vai muito além dos bens materiais. O simples fato de furtar as ideias de outra pessoa, chamado plágio, isso é roubo, isso é condenado diante de Deus. Furtar a inocência de uma pessoa, de uma moça virgem, de uma criança, de um idoso que é enganado para que as pessoas tomem os seus bens. Furtar sua reputação, seja por fofoca, por difamação, por calúnia. Furtar a sua dignidade, humilhando as pessoas. Furtar sua confiança. Como, por exemplo, você tem alguma coisa e sabe que aquilo está quebrado, mas você vende como se estivesse em perfeito estado de uso. Como um carro, por exemplo. Furtar sua propriedade intelectual, músicas, roupas, produtos pirata. Compra um CD, vamos reproduzir aqui o CD do irmão. Meus irmãos, de onde vem essa disposição pecaminosa? Por que o homem tem essa inclinação para praticar isso? Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 7, 21 a 23. Marcos capítulo 7, versos 21 a 23. Jesus diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de onde? De dentro.
De dentro de onde? Do nosso coração. E contaminam o homem. O nosso coração, meus irmãos, não se engane. O nosso coração, ele é corrupto. Ele é mau, ele é enganoso. É do nosso coração que procede esse terrível pecado de se apropriar indevidamente do que não é nosso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre a conduta do novo homem renovado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E João, escrevendo em Apocalipse 21:8, a respeito daqueles que não vão entrar no reino de Deus nos céus, ele diz assim: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Onde está o furto aqui? Está naqueles que são mentirosos, está naqueles que são assassinos, está naqueles que são impuros. Esses não entrarão no céu que Deus tem preparado para os que nele confiam. Todavia, meus irmãos, há esperança para aqueles que furtam. Quem não lembra do exemplo de Zaqueu? Lembram da história de Zaqueu em Lucas capítulo 19? Zaqueu era um publicano, alguém que era considerado um traidor pelos judeus, porque ele trabalhava na coletoria dos impostos, ele tirava além daquilo que deveria ser cobrado, ele era corrupto, por isso ele era visto como um traidor, como um maldito, como alguém desprezado. E esse homem, nós sabemos a história, se interessou por saber quem era Jesus, e devido à sua baixa estatura, ele sobe em uma árvore, e ali, quando ele está quase vendo Jesus, Jesus é quem para diante da árvore, olha para cima e diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou repousar na tua casa. Zaqueu foi, recebeu Jesus Cristo, e ele diz as seguintes palavras no verso 8: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E o que Jesus diz para ele? Não, Zaqueu, você vai ter que se entregar. Você vai ter que ser preso, pagar pelo crime que você cometeu. Não é assim tão simples, não. Jesus diz para ele: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Eu não sei se Zaqueu se resolveu com as autoridades, mas o que eu sei é que um homem que vivia perseguido, mal visto, mal falado, com o coração corrupto, longe de Deus, ele alcançou essa esperança, não por merecimento algum, porque ele não tinha, mas porque Jesus foi ao encontro dele, levou essa esperança, e ele então se arrepende dos seus pecados, entrega a vida a Jesus, e nós vemos aqui a mudança na vida desse homem. Restituirei 4 vezes mais aquilo que havia roubado. Essa mudança é salvação. Essa mudança é perdão. Essa mudança é esperança para um homem que não tinha nada disso. A esperança para aqueles que furtam. E essa esperança está em Cristo Jesus. Ele morreu pelos pecadores. Morreu pelos que furtam. Morreu para lhes conceder o perdão e a salvação mediante a fé.
Caminhando para as considerações finais, irmãos. Deus aí é muito claro ao proibir o furto. Seja qual for o tipo e a modalidade ou a maneira como ele ocorre. Se eu não compro, eu não mereço. Nem comprei, nem herdei, então aquilo pertence a outra pessoa e com ela deve ficar. Objetos, por exemplo, que me chegam de forma errada, uma encomenda no correio. Eu não devo ficar com aquilo, eu devo devolver. Isso, meus irmãos, envolve um material que sobre a mais daquilo que você fez, que vai além daquilo que você fez. E eu ainda diria que não manipular ou pressionar alguém a fim de que se sintam culpadas e nos deem o que nós queremos perdoar. Até nisso podemos cometer esse pecado de furtar. Manipular as pessoas para alcançar aquilo que nós queremos. Também diria uma palavra aos pais. Devem vigiar e instruir seus filhos desde cedo. Nós somos responsáveis por desenvolver um caráter moral e santo nos nossos filhos. Nós pais, nós temos que ser um exemplo vivo. É só assim que a nossa instrução vai funcionar. Se eu vou levar meu filho ao cinema, naquele cinema existe um limite de idade. Eu chego e digo para a pessoa lá, meu filho tem tantos anos. O que eu estou fazendo, irmãos? Que exemplo eu estou dando ao meu filho? Se lá no cinema é proibido entrar com alguma coisa que eu comprei fora para comer lá, e eu quebro essa regra, qual é o exemplo que eu estou dando ao meu filho? Às vezes também a gente pega, quem já teve a experiência de andar de ônibus, né? Algumas pessoas, antes de ter carro, eu cansei de ver isso, andei muito de ônibus também, sobem com as crianças têm mais de 7 anos, parece que é a idade permitida, né? Mas aí vem, tem cobrador, passa por baixo da borboleta, ou então entra pela porta de trás. Pensa que não tem nenhum mal com isso, né? A gente acha que é a coisa mais normal. Mas isso também é furto. Isso também é roubo. Meus irmãos, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que são do nosso convívio. Não furtarás é um mandamento muito direto. É um mandamento que talvez não foi muito agradável de nós ouvirmos falar sobre ele nessa noite. Mas é um mandamento que continua válido, extremamente válido, como toda a palavra de Deus, ela é válida. E não só por ser válido, ele também deve ser praticado por cada um de nós. E o que é interessante de nós colocarmos em prática esse mandamento? Eu falei que esse mandamento, ele se relaciona com todos os outros. Lembram? Eu disse isso no início. Ele é um mandamento que engloba todos os demais. Ele engloba a questão: não assassinarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho. Então pense na importância de não
descumprir esse mandamento. John Lennon cantou naquela música Imagine. Imagine um mundo melhor, um mundo onde as pessoas vivam bem. Eu estou aqui parafraseando a música, certo? Onde não há violência, não há roubo, não existem esses problemas que comumente estão diante de nós. Em certo sentido, ele tinha razão, ele foi feliz com essa música. Mas o que faltou para ele, não falta para nós, que é o conhecimento da palavra de Deus. Então, quando Deus diz, não furtarás, nós estamos, irmãos, impedindo que meio mundo de pecados aconteça. E esse impedimento, que é nossa responsabilidade, isso traz esperança, a esperança de um mundo melhor. Era isso que ele cantava, um mundo melhor. Mas era um mundo que na mente dele era uma utopia. Mas o nosso mundo, ele é real, ele é verdadeiro, porque nós cremos num Salvador verdadeiro e nós cremos numa palavra que funciona, que é verdade. Então cabe a cada um de nós, irmãos, colocarmos em prática este mandamento. Que nós peçamos a Deus, por meio do seu Espírito Santo, que nos revista de poder, de graça, e que nós venhamos a praticar este mandamento. Que nenhuma daquelas justificativas passe perto da nossa mente, mas que nós tenhamos sempre temor a esse Deus, respeitemos as pessoas e matemos o nosso desejo egoísta, os nossos desejos de cobiça, para que Deus ele seja glorificado através da nossa vida, cumprindo aquilo que Ele quer, para o louvor da sua glória e para o mundo melhor e salvação das pessoas que não têm Cristo. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a cumprir a sua palavra. Vamos orar. Ó Deus, nós fomos resgatados pela tua graça, pela tua misericórdia. Não havia nada em nós, Senhor, que movesse o teu amor, a tua graça e misericórdia em nossa direção. Nenhuma obra, nenhuma qualidade, nenhum atributo, nada, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos longe do Senhor, éramos inimigos do Senhor. Fazíamos coisas, ó Deus, que não vale a pena nós lembrarmos neste momento. Mas o interessante em tudo isso é que o Senhor não olhou para nada disso em nossas vidas. O Senhor soberanamente em graça nos amou e derramou sobre nós tão grande salvação mediante a fé. Somente a fé em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, porque talvez um dia nós furtamos, nós desobedecemos esse mandamento, nós fomos rebeldes, demos um mau testemunho, não glorificamos o teu nome através das nossas vidas. Mas, Senhor, hoje tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra, de sermos quebrantados, de sermos conduzidos ao arrependimento, ao abandono do pecado e a vivermos, ó Deus, essa vida que tu desejas de cada um de nós. Uma vida, Senhor, que contribua para um mundo melhor, para bons relacionamentos, para que os nossos desejos egoístas, cobiçosos, eles sejam mortos e o Senhor seja glorificado. Meu Deus, ajuda-nos a contentar-nos com o que temos, Senhor, com o que vem das tuas mãos até nós. Sempre lembrando que o Senhor nunca vai deixar nos faltar nada. Sempre lembrando que o Senhor conhece cada uma das nossas necessidades.
sabe quem somos. E o Senhor nos promete que nunca vai nos deixar faltar nada. Que nós venhamos, ó Deus, em cima das promessas que o Senhor tem nos dado. Dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E não cometermos, ó Deus, este erro de desobedecer o mandamento, não furtarás. Ó Senhor, nós rogamos a Ti, também por pessoas que são do nosso convívio, que estão entre nós, que não têm Cristo, que tenhamos, ó Deus, a ousadia santa, poder do Teu Espírito Santo de alertá-las com relação ao perigo de desobedecer este mandamento. Ó Senhor, usa-nos para mostrar a essas pessoas o quão nocivo é desobedecer o mandamento, não furtarás. Pai, não nos deixe se encantar com as coisas deste mundo. Não nos deixe, ó Deus, que o nosso coração se ensoberbeça e que nós não reconheçamos, chegamos ao ponto de não reconhecer que é a Tua graça que nos provê de tudo, Senhor. Ajuda-nos a termos um coração humilde, um coração satisfeito, um coração contente com tudo aquilo que o Senhor nos dá e representa para nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Salva pecadores que ainda estão desobedecendo o mandamento, não furtarás. Tudo isso, Senhor, rogamos em nome de Jesus, o único que pode nos dar a salvação, a libertação desse pecado.